Absurdo! CBF sacaneia o Flamengo que reage. Vamos falar sobre isso, frenesi por vigília no Flamengo. Vamos falar também várias outras notícias do Flamengo. Toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Esse vídeo aqui, meu amigo, nós vamos botar pra ferver. Entendeu? Desculpe aí ficar mais ríspido, porque eu tô que tô, meu irmão. Com essa informação, com esta vergonha que foi protagonizada pela entidade máxima do futebol brasileiro, que é a CBF, que pune os clubes que vão bem em competições internacionais, tá? O negócio é o seguinte, gente, vamos lá. A CBF... ela, só para resumir, eu vou trazer o contexto todo e geral para vocês aqui. Ela prejudicou tanto o Flamengo quanto o Palmeiras, reduzindo o Campeonato Brasileiro. Vamos lá. A entidade máxima do futebol brasileiro vinha conversando com o Flamengo, com o Palmeiras nos últimos dias, né? Ontem ela comunicou o adiantamento do fim do Campeonato Brasileiro para o dia 7 de dezembro, algo que o Flamengo e o Palmeiras eram contra. A CBF abordou o Flamengo com a ideia, alegando que seria do interesse do clube. Nestas conversas, BAP respondeu que não queria nenhuma mudança no calendário do futebol brasileiro, sem eles antes aceitar a sugestão. No entanto, cagaram bosta pra isso e aceitaram mesmo assim. Ontem, o Flamengo foi campeão mundial sub-20. Na hora da entrega da medalha do Mundial Sub-20 conquistado pelo Flamengo, BAP deixou claro para o presidente da CBF que iria se inteirar sobre o assunto. O nosso colega de imprensa aí, o Bernardo Ramos, informou que o Flamengo vai emitir uma nota oficial sobre o assunto, citando o dirigente da CBF e criticando a decisão da entidade, tá? E aí o pessoal pergunta, por que o Flamengo é contra, Pedrão? Acabar logo o Campeonato Brasileiro. Veja, o Campeonato Brasileiro estava marcado para acabar no dia 21 de dezembro. Agora o Campeonato Brasileiro vai acabar no dia 7 de dezembro, tá? E por que isso, Pedrão, de alguma forma prejudica o Flamengo? Prejudica o Flamengo porque o Flamengo simplesmente teria 6 semanas livres para treinar, para descansar, para se preparar para os enfrentamentos da Libertadores, para os enfrentamentos do Campeonato Brasileiro, e o Flamengo não vai ter mais. O Flamengo agora só vai ter uma semana livre para treinar, para descansar, para se preparar. Eles derreteram todas as semanas livres que Palmeiras e Flamengo teriam para treinar, descansar e se preparar para a Libertadores e para o próprio Campeonato Brasileiro. Além disso, ainda tem um porém nisso tudo, que o Flamengo tem um jogo atrasado contra o Sport, que até agora a dona CBF não agendou a porcaria do jogo, que já era para ter agendado o jogo. Era para ter botado o jogo, era para marcar esse jogo para agora, que o Flamengo tem eliminado da Copa do Brasil, né? E não botaram a porcaria do jogo agendado, né? Em resumão, a CBF tirou, tá, a chance do Flamengo e o Palmeiras ter um período importante de descanso, preparação que poderia e é diferencial na briga pelo título. Então, o grande beneficiado de tudo isso é o Cruzeiro. Agora, eu fico me perguntando, alô, senhor Samir Chaldi, presidente da CBF, é assim que o senhor chega aí na CBF? Fazendo merda? Fazendo besteira? O senhor vai manter um escárnio desse, Samir Chaldi? Você que toda vez se propõe
em aparecer na grande imprensa, na Rede Globo, na não sei aonde TV, entendeu? Para falar, não, porque nós vamos botar impedimento automático, não, porque nós vamos botar o fair play financeiro, não, porque nós vamos... Aí você prejudica Flamengo e Palmeiras por serem incompetentes e avançarem na Copa Libertadores da América. O senhor vai mandar uma porcaria de uma medida dessa? Eu queria que o senhor me respondesse, Samichaldi. Só acabou de chegar na CBF para fazer... Qual que é o interesse da CBF em acabar o Campeonato Brasileiro antes? E esticar mais a Copa do Brasil? Para que terminar a Copa do Brasil no dia 21 de setembro? Vocês descredibilizam o próprio campeonato de vocês. O mais importante, que é o Campeonato Brasileiro, que o Flamengo está querendo dar valor. É uma sacanagem o que está sendo feito com o Flamengo. E com o Palmeiras também. E aí, talvez chegou a hora de rivais, a dona Neila Pereira e o BAP sentarem juntos e falar, meu amigo, queremos mudar essa porcaria. Assim não vai continuar. Para você ver como eu fico pé da vida quando chega uma pessoa, né? Ah, Pedrão, mas estão reclamando de calendário, mas eles aceitaram o calendário. Aceita nada. Aceita nada. A CBF, ela impõe. A CBF, ela pega o calendário e toma. Enrola, desce goela abaixo na boca dos clubes. Essa é a grande realidade. Aí o pessoal tá pensando assim, pô, Pedrão, mas veja bem, isso aí pode beneficiar o Flamengo pro Mundial de Clubes que tem no final do ano, aquele que tem todo ano. Porque acabando antes o brasileiro, vai ter mais tempo para se preparar para o Mundial de Clubes, que se eu não me engano começa dia 17. Dia 14, 17 de dezembro, não está muito bem definido ainda, a CBF, a FIFA, sequer definiu a sede, né? Não estou falando do Mundial que aconteceu no estado, estou falando do Intercontinental. Mas, meu amigo, deixa eu te falar um negocinho. Se não passa pela Libertadores, não tem Mundial. E diminuindo a preparação, você caga na Libertadores também. Você tá entendendo que o Flamengo só vai ter uma semana livre de treino, ainda tem o jogo contra o Sport? Isso é gravíssimo. Ah, que mimizada danada, Pedrão. Tem mais é que jogar mesmo. Para de chorar. Quem não chora não mama, meu amigo. Tem que chorar sim. E o BAP precisa se unir com a dona Leila para discutir isso aí, porque é uma sacanagem que está sendo feita com o Flamengo e com o Palmeiras. Tá? Só para beneficiar a Copa do Brasil, só para beneficiar Rede Globo. Essa é a grande realidade. Para as pessoas, ih, acabou o brasileiro, aí fica todo mundo concentrado em ver a final da Copa do Brasil. Tá bem claro, não é só esse o motivo, mas tá bem claro que um dos motivos é esse. É a questão da transmissão do evento, que vai ser uma porcaria, porque só tem time... tirando o Corinthians, que tem torcida pra caramba, só tem time aí que não tem torcida. Entendeu? E o Vasco também. Aliás, o Vasco perdeu hoje de novo. Então, fez 6 no Santos, começou a perder de novo, coisa linda, coisa rica. Então, assim... Precisa haver união nesse sentido, hein? Precisa haver união nesse sentido. Galera, vamos lá, vamos virar a chavinha aí. Já me exaltei demais, peço perdão para vocês aí. O Mengão realizou... Gente, a gente tem que pôr pressão. Bota aí teu comentário, tá? O Flamengo finalizou a preparação para o enfrentamento diante da equipe do Vitória. O Mengão realizou o seu último treino no CT Nildo Urubu antes da partida contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Partida essa que vale 3 pontos. O Flamengo precisa agora, acima de tudo, vencer esses 3 pontos, principalmente porque o Palmeiras enfrenta o Sport dentro da sua casa, o que já são 3 pontos praticamente carimbados. Então o Flamengo não pode dar mole e precisa vencer essa bagaça. Galera, o negócio é o seguinte, nação quebrando recorde. Como assim, Pedrão? Que recorde você tá falando aí?
Pois é, o duelo entre Flamengo e Barcelona no Maracanã registrou o maior público da história do Intercontinental Sub-20, com 45.656 torcedores para acompanhar a decisão. Antes, o recorde pertencia entre Peñarol e Benfica, em Montevidéu, que levou 40.779 pessoas, tá, no estádio no ano de 2022, mas como sempre a nação rubro-negra aí quebrando recordes e mais recordes que se colocam aí pela frente. Aliás, em 2 dias, o Flamengo, quem sabe, pode levar um público de 100 mil torcedores em 2 jogos, né? No estádio do Maracanã, se no Sub-20 foram 45.656, para amanhã já foram vendidos mais de 45 mil ingressos, então, Flamengo batendo aí um público de 55 mil, ele já coloca 100 mil pessoas no Maracanã em 2 partidas, envolvendo o Sub-20 no meio, hein? Nem estamos falando aí de 2 partidas do elenco profissional, beleza? Pessoal, o negócio é o seguinte, já temos aqui uma provável escalação do Flamengo e um provável esboço de escalação, digamos assim, de acordo com esse último treino do técnico Felipe Luiz. Ele só tem um desfalque, que é o Eric Pulgar, e ele tem a chance de repetir o time após 5 meses. Já faz 5 meses que o Felipe Luiz ele não repete o time do Flamengo. A última vez que o treinador usou a mesma equipe por 2 jogos consecutivos foi ainda na final do Campeonato Carioca, rapaz. Desde então, Felipe Luiz não fez tal feito, né? Ele repetiu a escalação nos dias 12 e 16 de março, galera. Desde então, não aconteceu mais. Ele vai ter essa oportunidade. O Flamengo disputou 35 jogos e ele não conseguiu mais usar a mesma equipe durante 2 jogos consecutivos. Ele repete, basicamente, é a zaga do Flamengo, né? Ele repete demais a zaga do Flamengo. Eles foram titulares nos últimos 10 jogos, período que o Danilo estava no departamento médico. Ele não gosta de utilizar muito os garotos das categorias de base na defesa do Flamengo. Desde o Campeonato Carioca ele veio sofrendo com desfalques, enfim, aquela coisa toda. O Gerson e o Wesley saíram do Flamengo, o De La Cruz vivia lesionado, o Alexandre estava lesionado também, só que isso passou e ele deve repetir essa situação, pelo menos a priori, né? Nesses jogos que o Flamengo vai ter um tempo de recuperação, vai ter um tempo de descanso, o Flamengo vai ter equipes do Sport, o Flamengo vai ter a equipe do Vitória nessa segunda, depois só joga no domingo contra o Grêmio, tem a parada da FIFA e aí vem a pauleira, porque o tal descanso que o Flamengo teria, as semanas cheias que o Flamengo teria, o Flamengo, ele simplesmente não terá mais. Um verdadeiro absurdo. Acho que a CBF, ela olha o calendário do futebol brasileiro, tá muito fácil. Esse calendário aí tá muito certo. Tá muito certo esse calendário. Tem que dar uma tumultuada. Tira aí, desestica o Campeonato Brasileiro do dia 21, vamos puxar até o dia 7. É isso que a CBF faz. Por quê? Porque quem tá lá não entende porcaria nenhuma de futebol. Eu já vi que é o caso desse Sami Chaldi aí, que dá entrevista, pagando de bom moço, aquela coisa toda, mas é tudo farinha do mesmo saco, tá? Então, Felipe Luiz deve ir a campo com Agostinho Rossi no gol, Varela na lateral direita, zaga dupla Léo Pereira e Léo Ortiz, na lateral esquerda, Alexandro, dupla de volante, Jorginho e Saul, De Arrascaeta, Gonçalo Plata, Samuel Lino, Pedro ou Bruno Henrique. A maior dúvida na cabeça do treinador está em relação ao atacante. Coloca o Bruno para fazer aquela pressão logo de cara ou começa com o Pedro? Eu começaria com o Bruno Henrique, tá? Para fazer a pressão logo de cara, roubar a bola e abrir logo para placar, para não ficar aquele clima de 0-0, e aí tem algumas pessoas no Maracanã que ficam impacientes, não é todo mundo, não é a maioria, mas ficam impacientes, acabam prejudicando o time, enfim. Por isso que às vezes, como é que eu posso dizer? O jogo é fora, o Flamengo jogou tão bem fora de casa,
Não, é porque no Maracanã, infelizmente, cara, não é a maior parte da torcida, alguns empates, com 10 minutos, o cara erra um lance, aí vai o cara. Pra mim isso é uma tremenda burrice fazer um negócio desse, você jogar contra o próprio time. Beleza? Galera, o negócio é o seguinte, o Iago, que fez o gol da vitória do Flamengo ontem de cabeça, o empate heróico que levou a decisão para os pênaltis, está sendo monitorado de pertinho pelo Everton da Inglaterra. Pois é, rapaz, o zagueiro herói bicontinental ainda não ganhou espaço com o técnico Filipe Luís na equipe principal. O Everton na Inglaterra já demonstrou forte interesse pela contratação do jogador através dos seus scouts que possui no Brasil e tenha monitorado o jogador de muito perto. Outros 2 clubes europeus sondaram o zagueiro recentemente, foram o Brentford, também da Inglaterra, e o Clube Bruges, da Bélgica. Entretanto, até o momento não há propostas na mesa do Flamengo, pessoal. Né? Teve o Bahia, né, que ofereceu uma proposta de 2 milhões de euros pela contratação do jogador. Entretanto, o Flamengo não liberou. Ele não tem que liberar e tem que renovar e tem que cada vez mais dar oportunidade para esse menino no profissional, que tem um enorme potencial, lógico, né, para botar ele para jogar todo jogo. É o capitão da seleção brasileira sub-20, tem grande destaque no futebol de base do Brasil, tem tudo para dar certo aí no Mengão, beleza? Aliás, quem tá de olho no sucesso do Iago no Flamengo é o Volta Redonda, né? Até porque o Flamengo contratou o zagueiro quando ele era do sub-15 do Volta Redonda e o clube lá da cidade do Volta Redonda, que mora minha avó, aliás, né? Um abraço aí para minha avó, é dono de 40% dos direitos econômicos do jovem. Portanto, o Flamengo hoje é dono de 60% do Iago, pode comprar mais 10% junto ao Volta Redonda por R$500 mil. Ele tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2026, galera. Pois é. Pessoal, o Flamengo só fará novas contratações em caso de oportunidade de mercado, pessoal. Veja, não é que o Flamengo não vai fazer e já acabou, não. O Flamengo observa as oportunidades de mercado, como é a do Marcos Leonardo aí de saída do Al Hilal, para fazer contratações. A ideia do rubro-negro também agora é negociar a saída dos jogadores que estão de fora do projeto do técnico Filipe Luís. Né? Você tem aí o Matheus Gonçalves, você tem o Michael, você tem o Juninho, você tem o Vitor Hugo, que está em negociação avançada para ser emprestado pela equipe do Santos. O Matheus Gonçalves, com a atuação que ele teve ontem no Mundial Sub-20, cada vez mais perde a confiança da comissão técnica do Flamengo e na razão da comissão técnica do Flamengo. Achei que foi uma partida bem abaixo dele. Aí eu nem coloco o pênalti, porque eu não gosto de ficar... Pênalti, o cara pegou, bateu mal, perdeu, entendeu? Não foi displicente. Agora, o jogo dele foi algo tenebroso, assim, que não pode acontecer, né? Às vezes até meio barrento, desleixado ali, com a bola no pé. A habilidade a gente sabe que ele tem, mas acaba deixando a desejar, pelo menos nesse sentido. Quem jogou demais foi o tal do Virgili, né? Que o pessoal já invadiu as redes sociais dele, pedindo a contratação dele para o Flamengo, porque além dele ter um valor de mercado baixo, que é de 3 milhões de euros, ele também não está satisfeito na equipe do Barcelona, mas justamente por ser um jogador espanhol, né? Ele quer permanecer na Europa, né? Ele projeta o futuro dele no futebol europeu, então seria muito difícil para o Flamengo fazer esse tipo de investimento, por mais que seja barato e o Barcelona não queira, tá? Ele esteja insatisfeito lá na equipe catalã. Você que tá aí, se inscreva no canal, achando o sino da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações rubro-negras.